empresas Comperj para que houvesse a segregação dos investimentos para a futura negociação com os sócios. Então o senhor assinou esse aditivo também? Assinei a recepção dos contratos e assinei um aditivo, não me lembro se um ou dois aditivos. Então o senhor sabe que o senhor assinou um aditivo que o TCU concluiu que tem 130 milhões de reais de superfaturamento num aditivo que o senhor assinou. Eu vou parar por aqui, tem várias outras perguntas, mas eu quero dar espaço aqui aos colegas, porque nós temos uma outra oitiva ainda. Conceder a palavra ao subrelator Bruno Covas. Senhor presidente, senhor Nilo Carvalho Vieira Filho. Então, só para entender aqui, as perguntas do relator fez, o senhor é presidente da Comperj Petroquímica. Petroquímica. Não da Comperj Refinaria. Não da refinaria. Muito bem. E a Comperj Petroquímica, até hoje, não saiu do papel? Até hoje não saiu do papel. O senhor foi presidente durante quanto tempo da Comperj Petroquímica? De fevereiro de 2009 até setembro de 2013. O senhor era presidente de uma ideia? Não era exatamente presidente de uma ideia. O que acontece é que era um conceito que todos acreditavam que ia funcionar. Eu cito como exemplo o seguinte: nós conversávamos com sócios alemães que investiram anos de trabalho no Comperj para a construção de planta petroquímica, com sócios japoneses que investiram também, com sócios brasileiros diversos, 3 sócios brasileiros que investiram também, pesado. Inclusive, um deles chegou a montar uma equipe grande, com um investimento grande para tocar o Comperj. Ocorre que o Comperj não conseguiu deslanchar. E não foi, acredito eu, isso aí, eu também já tinha saído do Comperj, não foi por falta, não foi pelo valor do investimento em si, pelo menos pelo que eu tenho de informação. Uma das razões principais para o Comperj não ter funcionado foi a competição com o gás nos Estados Unidos, que tornou extremamente barato. Mas isso aí é preciso esclarecer com os diversos órgãos, não é? O senhor era o presidente da Comperj Petroquímicos Básicos S.A., CPRJBAS. Comperj Petroquímicos Básicos, nasceu em fevereiro de 2009. O senhor era o presidente? Unidade Petroquímica Básica, sim. O senhor era o presidente da Comperj Estirênicos S.A.? Sim. O senhor era o presidente da Comperj Participações S.A.? Sim. O senhor era o presidente da Comperj MEG S.A.? Sim. O senhor era o presidente da Comperj PET S.A.? Sim. O senhor era o presidente da Comperj Poliolefinas S.A.? Sim. Quais foram os cargos ocupados por Vossa Senhoria no âmbito da diretoria de abastecimento da Petrobras? No âmbito da diretoria de abastecimento, quase todos os cargos, chefe de setor de comercialização externa de petróleo, fui o trader de petróleo e derivados em Londres, chefe da divisão de comercialização externa e derivados, superintendente adjunto do abastecimento, marketing e comercialização, gerente executivo de marketing e comercialização e, finalmente, a presidência do Comperj. Desde quando o senhor passou a ocupar cargos na diretoria de abastecimento? Desde 1990. O senhor chegou a ser subordinado direto do ex-diretor Paulo Roberto Costa? Só agora, depois que ele foi diretor. Então, sim, chegou. Sim. Foi ele que o indicou para a presidência do Comperj? Foi ele que levou à diretoria executiva da Petrobras o meu nome. Os custos de 6 bilhões e 100 milhões de dólares se referem ao custo inicial do complexo petroquímico? Custo, perdão, eu não sei de que está falando. Tem aqui a informação de um custo inicialmente previsto de 6 bilhões e 100 milhões de dólares para o complexo petroquímico Comperj. Eu não tenho esse número, deputado. O senhor tem algum número? Olha, quando foi aprovado a fase 2 do Comperj,
o número era da ordem de 8 bilhões e 300 milhões. Isso foi no ano de 2006. No ano de 2010, quando foi revisto o programa Comperj, que foi retirada essa unidade que eu mencionei, que fazia ligação entre a refinaria e a petroquímica, então os custos tinham subido bastante, estavam da ordem de 25 a 27 bilhões de dólares, sendo que a petroquímica, que era a parte que cabia a mim, era da ordem de 10 bilhões de dólares. E como é que deu essa escalada? Essa escalada é preciso verificar direito com as pessoas que trabalhavam nessa área de custos, mas tem a ver com o encarecimento dos equipamentos, com o encarecimento da engenharia, com toda a questão financeira que aconteceu depois da crise de 2008. O senhor acha que pode ter tido alguma coisa em relação à falta de planejamento? Olha, o que eu posso dizer ao senhor é o seguinte, em 2010, em fevereiro de 2010, nós aprovamos uma fase, uma revisão do Comperj na diretoria da Petrobras, em que a parte central da petroquímica, que era a parte que envolvia poliolefinas, que era a central de matérias-primas, mais algumas unidades de petroquímicos, que é a parte central, e que seria construído pela Braskem, nós estimamos em 5 bilhões e 900 milhões de dólares, mais ou menos. Isso foi a estimativa dos técnicos da Petrobras. 1 ano e 3 meses depois, a Braskem montou uma equipe, montou uma diretoria, investiu pesado nesses estudos. Chegou ao mesmo nível dos estudos que nós estávamos, em termos de avanço nos estudos. E o número que a Braskem encontrou era da ordem de 5 bilhões e 700 milhões de dólares, para essas mesmas unidades. Então, isso demonstra que, em termos de orçamentação do investimento, pelo menos até aquele momento, não havia grandes distorções. O que aparentemente aconteceu foi, a partir de um determinado momento, o advento do gás de xisto nos Estados Unidos, que trouxe o preço para cerca de 3, 4 dólares por milhão de BTU, quando no Brasil era 10, 12 dólares por milhão de BTU. Eu acredito, e aí eu não posso afirmar, porque as negociações eram Petrobras e Braskem, eu acredito que essa é a parte que realmente gerou a maior dificuldade para a implementação do projeto. Então, o senhor acha que, por falta de planejamento, é que não foi, que levou esse aumento de 8 para 25 bilhões? De 8 para 25 bilhões inclui a refinaria. E eu, como falei, eu não tinha envolvimento com a refinaria. Eu estou perguntando se o senhor acha que não foi por falta de planejamento. Eu acredito que não foi por falta de planejamento. Tudo isso pode ser explicado. No dia 15 de maio de 2014, em audiência pública sobre a Petrobras realizada aqui no Senado Federal, a ex-presidente Graça Foster afirmou o seguinte sobre o Comperj: não há justificativa para o sobrepreço. Temos trabalhado muito depois do Comperj para ir para a rua com projetos que tenham um nível de maturidade adequado. Quando a minha equipe vai para a rua contratar e não tem a maturidade do projeto, o outro lado, que é o contratado, começa com sobrepreços. O que Vossa Senhoria tem a declarar sobre essa fala da ex-presidente Graça Foster? Deputado, para que as pessoas possam entender, os senhores possam entender melhor qual era a minha função não tinha a ver com obra, não tinha a ver com licitação, não tinha a ver com engenharia básica, não tinha a ver... O senhor trabalhou dentro da Petrobras, o senhor tem a ver, pode falar em relação a esta fala? Não, o que eu posso dizer é o seguinte, ela era presidente da Petrobras, ela tinha informações que eu não tinha. Eu posso dizer ao senhor o seguinte: nós assumimos o Comperj e o Comperj começou a ter orçamento em janeiro de 2010. A partir de janeiro de 2010, começam a migrar para o Comperj os contratos que estavam na Petrobras para que pudessem ser segregados os investimentos. Em março de 2010, nós então firmamos um contrato de prestação de serviço com a Petrobras, como manda as normas da companhia. Eu vou somente ler rapidamente a segunda cláusula do contrato. Se o senhor puder deixar aí, a gente lê depois, porque eu tenho tempo, eu preciso terminar as perguntas. Não, tudo bem. O senhor, portanto, considera crível que a Petrobras, com uma companhia dotada de um corpo técnico de altíssimo nível, tenha simplesmente falhado nas contratações realizadas no âmbito desse empreendimento? Deputado,
Eu não posso comentar sobre a área de outras pessoas. Eu não trabalhava nessa área. Eu nunca trabalhei, como eu li meu currículo aqui, eu nunca trabalhei na área de obras. Realmente é algo muito estranho. O senhor trabalhou tanto tempo na Petrobras, assumiu a presidência de tantas empresas, não conseguia aqui ajudar em nada a CPI, com nenhum número, nenhuma informação irrelevante. Muito obrigado. Com a palavra, o subrelator Arnaldo Faria. Seu Nilo, em 19/8/2009, ocorreu uma convocação para o senhor participar de uma reunião na Comissão de Minas e Energia. E o senhor não compareceu, por quê? Perdão, deputado. Em 19/8/2009, uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia a respeito da paralisação das obras do Comperj, contratadas pela Petrobras, fiscalizadas pelo Tribunal de Contas. Um requerimento convocou Paulo Roberto, o senhor, André Luiz e Júlio César. O senhor não apareceu, por quê? Deputado, sinceramente, eu não me lembro dessa convocação. No início de 2009, o Comperj estava começando a nascer. Eu era o crachá número 1, havia o crachá 2 e o 3, que eram 2 diretores, e não tinha empregados. Talvez não tenha chegado ao destino essa convocação, porque eu jamais faltaria sem uma explicação. Eu vou lhe passar a cópia dessa pauta da reunião, 19/8, para o senhor tentar avivar a sua memória. O senhor, além de ser presidente de várias empresas do complexo, Comperj, o senhor ainda é funcionário da Petrobras? Não, senhor, eu sou aposentado. Aposentado? Sim. E foi depois de aposentado que o senhor foi indicado para a presidência do Comperj, Complexo Petroquímico? Não, me aposentei depois. Então teve um tempo que o senhor acumulou? Não, senhor, me aposentei no ano passado. Então teve um tempo que o senhor acumulou. O senhor foi Petrobras e foi presidente do Complexo também? Ah, sim, eu era empregado da Petrobras. É isso que eu estou perguntando. Ah, sim, senhor. E o senhor tinha um salário adicional por ser Não, presidente? senhor. Eu tinha o meu salário normal da Petrobras. Sim, mas não era uma outra empresa que o senhor fazia Sim, parte? mas a Petrobras tem essa prática. Eu não tinha nenhum salário adicional por ser... Eu tinha o salário que eu teria por ser presidente de uma empresa de acordo com as normas da Petrobras. Não tinha nenhum salário extra. E quando o senhor se aposentou, o senhor passou a ter algum salário? Não, eu tenho a minha aposentadoria. O senhor continua presidente de alguma dessas empresas? Não, essa empresa as empresas não existem mais. Elas foram incorporadas pela Petrobras em setembro de 2013 e extintas. Elas foram incorporadas pela Petrobras? Sim. O senhor sabe quais são? Quais são as empresas que foram incorporadas? Isso. Em setembro foram incorporadas a Comperj MEG, Comperj Estirenos e Comperj Poliolefinas e Comperj Participações. Ficou faltando qual? Comperj UPB, que é a Unidade Petroquímica Básica, já havia sido incorporada em janeiro de 2011 e a Comperj PET também já havia sido incorporada em janeiro de 2011. E quando o senhor era funcionário da Petrobras, antes de aposentado, e era presidente de todas essas empresas aí, que na verdade não tinham atividade, o senhor trabalhava onde? Eu trabalhava... Não, a empresa onde estava sediada fisicamente, num prédio, inicialmente num prédio muito próximo do prédio da Petrobras, na Avenida Chile, e mais tarde na Rio Branco 1, no prédio chamado RB1, que o pessoal conhece como RB1, lá no Rio de Janeiro. O que quer dizer RB1? Rio Branco 1. Avenida Rio Branco 1. Segundo o Tribunal de Contas, a Petrobras tem ocultado informações sobre os gastos no Comperj. E não é possível identificar de forma precisa os totais dos investimentos, tanto que já foi realizado quanto que ainda é necessário para a conclusão do impedimento. Por que a Petrobras tem agido dessa maneira? Para tentar esconder a verdade, será? Deputado, eu não tenho como responder essa pergunta. Nem sou empregado mais da Petrobras.
Não, isso aqui é na época que o senhor era empregado Não, da mas Petrobras. quando eu era empregado da Petrobras, eu não tinha nada a ver com as obras. Ou eu não entendi a pergunta, ou... Eu não sei de esconder valores. Isso aí é algo, para mim, totalmente... O senhor foi indicado para quem, por ser presidente de todas essas Comperges aí? Como eu expliquei, as empresas só foram criadas porque a Petrobras não ia ser dona de 100% do Comperj. Então, para que fosse possível segregar os investimentos e, posteriormente, negociar com os sócios, elas foram criadas. Então, a nossa função era segregar e negociar com os sócios. Quem eram os sócios? Os sócios eram Braskem para a Central de Matérias-Primas e as poliolefinas, que são plásticos mais comuns. Era uma... Eu não sei se eu posso falar porque havia um acordo de confidencialidade, mas eu vou dizer que havia uma grande empresa alemã para a produção de MDI, que é uma matéria-prima para a produção dessas espumas que são usadas em painéis de automóvel e que permitem que... O senhor não deve falar porque a reunião está aberta, mas o senhor fica obrigado a informar a CPI qual era essa empresa. Eu forneço o nome das empresas, mas eu posso listar para o senhor quais eram as empresas sem dizer o nome. Sem dizer que o senhor liste e mande para a CPI, para não quebrar a tal da confiabilidade, e porque é uma reunião aberta, o senhor manda aí, sob sua responsabilidade, essas informações. Pois não. Mas então havia a empresa alemã, com a qual nós negociávamos o MDI, para a fabricação dessas espumas que eu mencionei, policarbonato também com uma empresa alemã, fábrica de elastômeros para a fabricação de borracha para pneus. Também com a alemã? Com uma japonesa. Fábrica de estireno com brasileira, com uma companhia brasileira. Essa também tem cláusula de confiabilidade? É porque eu não sei se a cláusula já está vencida ou não. É possível. Manda reservadamente. Tá, eu mando. E MEG também, com uma empresa brasileira, foi desenvolvido o estudo. E quando o senhor foi presidente de todas essas Comperges aí, o senhor continuou só com o salário da Petrobras? Só com o salário da Petrobras. E o senhor foi indicado para ela, para ser presidente dela, por quem? Eu já fiz a pergunta, o senhor não respondeu. Não, eu fui indicado... A diretoria executiva da Petrobras é que aprova o nome do presidente. Então, quem levou o senhor para a diretoria executiva? O diretor Paulo Roberto Costa, que era o diretor de abastecimento. Eu vou lá. Foi Paulo Roberto indicou o senhor? Sim, para a diretoria executiva. E quando, antes de o senhor ser indicado, qual foi a conversa que o senhor teve com o Paulo Roberto? Ele me convidou para assumir uma nova empresa. Ele era muito esperançoso de que aquilo fosse uma revolução na petroquímica brasileira e eu aceitei. Não houve, assim, nenhuma conversa específica. Ele só disse, você vai ser presidente lá e não te orientou, não te esclareceu? Não, orientou no sentido que nós tínhamos que buscar sócios rapidamente, porque era a orientação que existia por parte da empresa. Foi o senhor que foi buscar os sócios? Na verdade, era um trabalho conjunto, né? Porque são coisas muito grandes, investimentos muito pesados. Conjunto com quem? Nós trabalhávamos muito juntamente com a área petroquímica da Petrobras, gerência executiva de petroquímica da Petrobras. Quem era esse gerente? O gerente executivo naquela ocasião era o Aquino, gerente executivo de petroquímica. Agora, alguns desses sócios nós fomos buscar sozinhos, nós mesmos. Por exemplo, os alemães nós fomos buscar. Então, era um trabalho em que nós buscávamos os sócios e negociávamos com eles. A Braskem, por exemplo, por ser uma empresa brasileira enorme, fez um acordo de associação com a Petrobras. Então, nós já recebemos esses sócios. A sociedade com a Braskem vem por causa da Comperj, não é um fato anterior, então? Não, a sociedade com a Braskem ocorre em janeiro de 2010. E a partir daí, então, a Braskem passa a ser o sócio prioritário no núcleo do Comperj. O senhor era o diretor executivo da Comperj, e o senhor disse que nós íamos buscar os parceiros. Quem é esse nós aí? Eu, minha equipe, naturalmente. Eu, os outros diretores, os técnicos. Não era uma equipe grande, era uma equipe pequena. E formada por técnicos da Petrobras que foram cedidos ao Comperj. Tá, foi cedido para o Comperj. Quem pediu para a cessão desses funcionários? Foi o senhor? Nós solicitávamos a cessão. Nós quem? Nós, diretoria do Comperj, ou eu como presidente, solicitava, enviava um documento oficial à Petrobras solicitando a cessão.
E a Petrobras, então, concordava ou não? Normalmente concordava, porque a gente já tinha conversado antes. Algum desses nós foi indicado pelo Paulo Roberto? Não. Só o senhor? O senhor quer dizer os diretores? Os diretores todos foram aprovados pela diretoria executiva. Eu diria ao senhor o seguinte: o diretor financeiro foi indicado pelo diretor financeiro da Petrobras. O diretor corporativo foi indicado pelo diretor Paulo Roberto. Eu fui indicado pelo diretor Paulo Roberto para a diretoria executiva da Petrobras. E quem indicou, além do Paulo Roberto, quem mais indicou para o senhor ser aproveitado na Comperj? O Paulo Roberto não indicou outro nome para ser... Não, além do Paulo Roberto, esse outro diretor que também indicou. Quem é esse outro diretor? Os outros diretores do Comperj, um chama-se Sérgio Bezerra, que foi naquele momento, tá? Naquele momento em que estava nascendo o Comperj, né? Um chamava-se Sérgio Bezerra e o outro chamava-se Laerte Pires. O Sérgio foi indicado por quem? Pelo Paulo Roberto. E o Laerte? Pelo diretor financeiro da Petrobras. Quem é? Almir Barbaz. Senhor relator, só... À vontade. O Sérgio Bezerra, ele era diretor de quê? Corporativo do Comperj. E o Laerte Pires, por favor? Financeiro. E todas as indicações para a empresa Natimota. A empresa não chegou a produzir nada. Olha, é uma empresa que não chegou a produzir. No entanto, eu faço a seguinte observação. Os alemães investiram anos trabalhando conosco. Foram mais de 7 reuniões no Brasil que eles vieram. Portanto, eles acreditavam. A Braskem montou uma equipe com cerca de 30 pessoas para desenvolver o projeto e avançou durante 3 anos nesse projeto. Portanto, eles acreditavam. Outras companhias... Acreditavam no que não aconteceu. Infelizmente, um projeto de 10 bilhões de dólares, quando surgem barreiras, as companhias se retraem. E surgiram barreiras. E os alemães e os japoneses não cobraram nada de não ter tido resultado nenhum? Não, pelo contrário, cada um bancava com a sua parte, com seus custos. E eles não cobraram o fato de não ter sido realizado nada concretamente? Não, fazia parte do acordo. O acordo, o convênio, o que nós chamávamos de um acordo entre as companhias, escrito, ele previa que cada um bancaria seus custos. Não tinha isso de cobrar do outro, não. Presidente, eu gostaria de outras perguntas, mas prefiro fazer de boa aqui. Concedo a palavra ao subrelator, deputado Valmir Pracidelli. Senão a gente não consegue falar. Então a gente não consegue aqui. Senhor Nilo, eu tenho um conjunto de perguntas aqui, mas algumas delas já foram feitas pelos subrelatores que me antecederam. Então, eu vou tentar ir intercalando aqui. A primeira pergunta, dentro desse contexto, seguindo um pouco essa linha de raciocínio das atividades de Vossa Senhoria como presidente da Comperj, como é que era a composição da diretoria do Comperj ou dessas diversas diretorias? O senhor se referiu a várias diretorias. Todas elas tinham uma mesma composição? Ou eram composições distintas? Como é que era exatamente as que o senhor participava? Todas elas tinham a mesma composição. Todas as empresas tinham a mesma diretoria. Não justificava ter diversas diretorias para essas empresas. E qual que era a composição da diretoria? Então, tinha o senhor que era presidente, quem mais, quais os cargos? Tinha o diretor Laerte Pires, tinha o diretor... Diretor do quê? Ele era diretor... financeiro. Financeiro. Tinha o diretor corporativo, que era o Sérgio Bezerra, e tinha o diretor industrial, que era o Gilberto... Gilberto, depois eu dou o sobrenome, e eu. Tá, não havia estatutariamente subordinação à diretoria da Petrobras, ou havia? Eu diria que... estatutariamente, nós éramos subordinados
ao Conselho de Administração. Mas a empresa era uma empresa 100% Petrobras e, portanto, o órgão máximo executivo da Petrobras que nós respondíamos era a diretoria da Petrobras. Mas, estatutariamente, ela era subordinada ao seu Conselho de Administração. E com relação às suas atribuições estatutárias como presidente, quais eram essas atribuições? O senhor se referiu aqui, por exemplo, a tentar buscar parceiros no mercado. Era uma das suas atribuições? Não era? E quais mais atribuições o senhor tinha como presidente do Comperj? O fundamental é o seguinte: a Petrobras vinha construindo o Comperj sozinha e não precisava das empresas Comperj S.A. para construir o Comperj. As empresas só foram criadas porque a Petrobras tomou a decisão de ter sócios. Então, era necessário segregar os investimentos. Então, houve a segregação dos investimentos. Essa decisão de ter sócios era por conta dos investimentos? A Petrobras achou que era possível dividir esses investimentos? Era uma decisão estratégica tomada e aprovada pelo Conselho de Administração da Petrobras, de que a Petrobras deveria ter cerca de 40% da petroquímica e, no máximo, 80% da petroquímica básica. E, com base nisso, foram criadas as empresas para segregar esses investimentos. E, naturalmente, negociar com os sócios potenciais esses investimentos. Para isso foram criadas as empresas. O Comperj, se fosse 100% Petrobras, não havia necessidade das empresas existirem. Então, qual era a minha função principal? A minha razão de existir lá como presidente do Comperj era segregar ativos e negociar com os sócios. Essa era a razão de existir. Obviamente que a gente fazia outras coisas, como, por exemplo, representação. O deputado visitou o Comperj, eu estava lá, mas... Altineu, por exemplo, eu estava lá, mas, na verdade... Até eu, para entrar no site do Comperj, na área do Comperj, eu pedi autorização, porque eu não tinha nada a ver com a obra em si. Eu não era responsável pela obra. Isso que é muito importante que as pessoas confundem. Quando o senhor disse que o senhor não era responsável pelas obras ou pela obra, eu não conheço lá, eu tenho evidentemente é bastante complexo, o deputado Altineu conhece, os processos de contratação dessas obras, os processos licitatórios dessas obras, quem fazia isso? Era o senhor, a diretoria, ou quem era atribuição de quem? 100% Petrobras, do início ao fim, com base no acordo, no contrato que havia entre Petrobras e Comperj para formalizar, mas era 100% Petrobras, do início ao fim. E era feita pela diretoria de serviços, é isso? Da Petrobras? Nasce a engenharia, desenvolve junto com a área do cliente, que é o abastecimento, os conceitos básicos, faz a engenharia do empreendimento, faz engenharia básica, detalhamento, prepara o manual, o memorial descritivo, leva para a diretoria executiva da Petrobras, autoriza o início da licitação, faz a licitação, aprova a licitação e depois de aprovada a licitação, somente depois de aprovada a licitação, indica quem vai assinar o documento. Normalmente, quem assinaria o documento seria um diretor ou um gerente executivo da Petrobras. E, a partir daí, o documento seria cedido à Comperj empresa. Então, todo este processo era feito com a comissão de licitação da Petrobras, dentro dos departamentos de licitação, nos moldes, nos critérios e nas normas da Petrobras. É sim, senhor. 100%. Nós só recebíamos um contrato depois de aprovado pela diretoria executiva da Petrobras, recomendando que nós recebêssemos o contrato. Vossa Senhoria já falou aqui do seu relacionamento com o senhor Paulo Roberto Costa. Eu queria que o senhor pudesse também... O senhor tinha algum relacionamento com o senhor Renato Duque, com o ex-diretor Renato Duque?
Eu fui amigo de infância não, de universidade de Renato Duque. Nós estudamos juntos, engenharia. Porém, onde foi? Em Petrópolis inicialmente, depois na Universidade Federal Fluminense, onde nos formamos. No entanto, por razões da vida, cada um segue seu caminho na vida. Nos últimos 30 anos, o nosso relacionamento não existe. Eu não sei onde ele mora, ele não sabe onde eu moro, nós não nos relacionamos. Então, eu gostaria de deixar bastante claro que, durante os 8 anos, ou 9, não sei quanto tempo, que ele foi diretor da Petrobras, eu jamais fui ao gabinete dele, eu jamais tive uma reunião de trabalho com o Renato, eu jamais estive com ele para tomar um cafezinho, eu jamais almocei com ele, eu jamais jantei com ele, eu jamais saí para me encontrar com ele. Ou seja, fomos amigos, conheço o Renato do tempo de faculdade. Nos últimos 30, 35 anos, cada um seguiu o seu caminho na vida. Mas o senhor trabalhando na Petrobras, num cargo, digamos assim, de relevância, ele como diretor da Petrobras, também num cargo de maior relevância ainda, os senhores tendo sido amigos na faculdade, não houve nenhum momento né, eu vou ligar para o diretor, vou tentar conversar, relembrar, porque muitas faculdades, as turmas acabam por vezes se encontrando anualmente, cada faculdade cada universidade tem o seu critério. Isso nunca aconteceu com vocês? Afirma o senhor que não. Afirma o senhor que eu nunca visitei o gabinete do diretor, Renato Duque. Afirmo que nunca tive nenhuma reunião, nenhum cafezinho com ele. Aliás, eu encontrava com ele eventualmente quando, dentro da academia de ginástica da Petrobras, coincidia dele estar fazendo ginástica no mesmo horário que eu. E com o senhor Pedro Barusco, o senhor teve alguma relação, teve algum contato, tinha alguma amizade? Como é que era com o senhor Pedro Barusco? Não conheço Pedro Barusco. Não conhece de nunca ter visto? Não conheço. Eu posso tê-lo visto num corredor uma vez ou outra, eu não conheço Pedro Barusco. Ele trabalhava numa diretoria, numa gerência subordinada ao senhor Paulo Roberto Costa. Não, ao Renato Duque. Ao Renato Duque. E não tinha a ver com as companhias aí que o senhor trabalhava, com o PERJ? Não, porque, como eu falei, eu não tinha nenhuma ligação com a obra. A minha relação com a obra era zero. Então, já que eu não tinha relação com a obra, eu não tinha relação com o Renato Duque, eu não tinha relação com o Pedro Barusco, eu não tinha relação com empreiteiras, eu não tinha relação com a obra. A obra eu só visitava para acompanhar visitantes. O ex-gerente, ou o atual gerente, não sei exatamente ainda, de segurança da Petrobras, empresarial da Petrobras, o senhor Pedro Aramis, coordenador da Comissão Interna de Apuração sobre o COPERJ, afirmou em depoimento na Justiça Federal que a instalação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, COPERJ, que foi orçado em 13,5 bilhões, foi marcada por um planejamento precário. Vossa Senhoria concorda com essa afirmação dele ou não? Olha, o que eu posso afirmar é que quando eu entrei no COPERJ em 2009, haviam estudos que indicavam a conveniência de não construir aquela unidade que faria a ligação entre a refinaria e a petroquímica. Estudos esses que culminaram numa proposição à diretoria que foi aprovada em fevereiro de 2010. Eu não sei exatamente o que o senhor Aramis, Pedro Aramis estava se referindo quando ele falou uma organização precária, é isso? Na verdade, ele fala que houve um planejamento precário. Eu realmente... Mas, como eu estou dizendo, a minha função era conversar com sócios.
a minha função não era ligada à obra, então fica muito difícil eu avaliar trabalhos que eu não participava. Ele também afirma, saiu uma matéria no Estadão, esse senhor Pedro Aramis, que houve uma imposição para acelerar a construção do Comperj, e isso deu margem a uma série de quebras de padrões usuais de trabalho. O senhor era presidente, o senhor está dizendo que não acompanhava obras, mas o senhor acha que houve essa imposição, e se houve, quem fez essa imposição, como é que foi isso? Porque é uma afirmativa bastante grave, não o fato de acelerar as obras, que isso é normal muitas vezes, mas a quebra de padrões da empresa para que isso acontecesse. O senhor tem informações disso, ou teve informações disso? Olha, eu fui entrevistado, fui ouvido pela comissão, né? E na comissão eles me perguntaram a mesma coisa. O que acontece é que depois que eu assumi a presidência do Comperj, o que aconteceu foi o contrário. O Comperj, que estava previsto partir em dezembro de 2012, a proposição que veio da engenharia e que foi aceita pela Petrobras era partir em setembro de 2013. A petroquímica, devido à crise financeira, houve a proposição de atrasar a petroquímica em 2, 3 anos e até 4 anos, para que ela entrasse junto com o crescimento do mercado. Então, essa parte que o Pedro Aramis mencionou é anterior. Eu não estava lá. Então, o senhor não tem nenhum conhecimento de alguma imposição que levou à quebra de padrões da Petrobras? Enfim, o senhor não tem nenhum conhecimento. O senhor não estava, não, mas o senhor tem o conhecimento de que houve isso? Não, eu não tenho esse conhecimento. Mais 2 perguntas aqui, só para encerrar, senhor presidente. O Ministério Público Federal faz uma denúncia que os aditivos de contratos firmados com o consórcio das empresas que foram contratadas para a construção, a Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, a IESA, para a construção das unidades U2500 e U2600, as subestações do Comperj também, foram objeto de corrupção, segundo o Ministério Público Federal. Esta corrupção, segundo o Ministério Público Federal, foi praticada entre o ex-diretor Paulo Roberto Costa e os representantes dessas empresas, a Galvão Engenharia. Vossa Senhoria teve ciência desses atos de corrupção? Se eu tive ciência na ocasião? Na ocasião, suspeitou, acompanhou, viu, tinha alguma informação? Nenhuma suspeita. Nenhuma suspeita. Tudo era feito pela Petrobras, seguia os procedimentos da Petrobras, pelas gerências gerais que eu mencionei e outras que eventualmente muitas pessoas participavam dentro da Petrobras. Os técnicos trabalhavam com a máxima seriedade, eu tenho certeza absoluta disso. E depois que a diretoria executiva da Petrobras aprovava um determinado contrato, aí sim, ela nomeava quem iria assinar o contrato. E alguns desses contratos foram cedidos para o Comperj por força da necessidade de segregar os ativos. Eu não tinha participação, eu não tenho como dizer nada além disso, porque esse era o meu trabalho. O que eu estou descrevendo aqui era o meu trabalho. Eu sei que as pessoas às vezes confundem presidente do Comperj, mas esse era o meu trabalho. Meu trabalho como presidente do Comperj não envolvia essa parte. O senhor está dizendo que os procedimentos adotados eram procedimentos exclusivamente dentro das normas da Petrobras. Exatamente. Então, o senhor acredita que havia alguma possibilidade de, dentro do contexto de discussão destes contratos, se discutir propina ou se discutir alguma questão relativa ao superfaturamento? Olha, a Petrobras é enorme, né? Tem muitas áreas e milhares de empregados. Eu conheço a minha parte.
Eu nunca trabalhei com obras. Óbvio que olhando hoje, lendo hoje as notícias que a gente lê, a gente diz assim, deve existir espaço para aperfeiçoar os sistemas de controle. Mas naquela época eu não tinha nenhuma razão para imaginar isso, mesmo porque eu não vivia nesse mundo de obra, de contratos. Eu vivia em uma outra área, na área comercial. Então, eu não posso dizer que não havia espaço para aperfeiçoamento, porque é claro que havia, uma vez que está demonstrado. Tá bom, para eu encerrar, senhor presidente, a Polícia Federal, o Ministério Público, segundo o que eles afirmam que colheram de documentações, eles dizem que as obras do Comperj foram loteadas pelos integrantes de um chamado cartel ou de um chamado grupo de empresas, que era um jogo de carta marcado, segundo essa denúncia do Ministério Público, da Polícia Federal. Vossa Senhoria tinha conhecimento de alguma coisa relativa à formação de cartel das empresas ou de divisão de obras por essas empresas ou de beneficiamento de algumas dessas empresas com relação ao Comperj? Nem ao Comperj, nem a nenhuma outra obra da Petrobras. Jamais tive qualquer informação a esse respeito. Tá bom, obrigado. Como líder, para passar a palavra como líder para o deputado Aloysio Mendes. Não estando, o deputado Onyx Lorenzoni. Também não estando, Ivan Valente. Não estando, passamos a chamar agora o deputado Exalci, que acumula o tempo de líder e de inscrito para falar aqui como primeiro. Tempo de 8 mais 3. Bem, parece até que Vossa Senhoria foi chamada aqui por equívoco, né? Mas acho que dá para nos ajudar ainda. Quando Vossa Senhoria falou aqui dos sócios, que Vossa Senhoria era responsável de captar sócios para o projeto da petroquímica, Vossa Senhoria disse que houve muitas barreiras. Quais foram essas barreiras? E qual a justificativa que Vossa Senhoria deu para esses sócios que investiram provavelmente muito dinheiro e que não tiveram resultado nenhum? Que barreiras foram essas? Bem, barreiras que eu me referi são as barreiras impostas pelo mercado. A grande barreira, a meu ver, e aí é necessário ouvir, eu aconselho que se ouça também as outras petroquímicas brasileiras, a grande barreira, a meu ver, foi o preço da matéria-prima nos Estados Unidos. A partir de 2010, a produção de gás de xisto nos Estados Unidos cresce vertiginosamente e o preço do gás lá cai a 1/3, 1/4 do preço do gás no Brasil. Nenhuma petroquímica no mundo, digo, no hemisfério ocidental, Europa, Brasil, fica confortável numa situação como essa. A Braskem estava e está terminando de construir uma petroquímica no México com matéria-prima ao preço do gás americano. Mas no Brasil, a Petrobras, que era quem negociava, não era eu que negociava o preço do gás, tá? Mas a Petrobras, que era quem negociava com a Braskem, deve ter tido, naturalmente, suas dificuldades, porque o gás brasileiro é um gás muito mais caro, o gás americano é extremamente barato. Pode ser circunstancial, mas essa é a realidade. Então, quando eu me refiro a barreiras, eu quero dizer o seguinte, não foi, pelo menos até onde eu acompanhei, não foi o valor do investimento, o orçamento do investimento, porque a estimativa que nós tínhamos feito estava muito próxima da estimativa da Braskem. Nós trabalhávamos direto com os sócios alemães, então nós sabíamos exatamente a estimativa que eles consideravam, com os sócios japoneses e outros. Então, até aquele momento, que eu diria, segunda metade de 2012, não era o valor do investimento. A grande barreira que eu imagino que tenha acontecido, é o preço da matéria-prima, que nos Estados Unidos estava barato demais. Quando Vossa Senhoria foi convidado em 2004 para retornar ao Brasil... Deputado Zalci, o senhor está... Eu vou falar e Vossa Senhoria vai anotando, depois me responde. Questão de tempo de líder e de... Tá bom.
De ordem de escrito. Ok, eu vou falar e depois vá anotando que depois eu vou perguntar. Para anotar? Eu vou insistir no que o relator disse aqui. No depoimento prestado à Justiça Federal do Paraná, o gerente de segurança empresarial da Petrobras, o Pedro Aramis de Lima Arruda, que atuou como coordenador da Comissão Interna de Apuração do COPERJ entre abril e novembro de 2004, afirmou que a instalação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, COPERJ, orçado em 13,5 bilhões, foi marcado por um planejamento precário. Segundo o depoimento, ele diz aqui, houve um conjunto de fatos que chama atenção. Primeiro, que chamou atenção foi o planejamento precário para toda a atividade do COPERJ. Isso implicou em 3 grandes obras com previsão de duração em torno de 3 anos, tiveram início sem as demais obras tivessem partido em tempo adequado para todos ficassem concluídos no mesmo período, no mesmo tempo, o que evitaria perda de recursos. Indago se a situação poderia ser evitada. Depois Vossa Senhoria me responde. Pedro Aramis, ele foi enfático. Se fosse observadas as regras previstas da Petrobras para a realização de projetos, certamente a chance de que isso acontecesse seria muito menor. E aí, eu vou fazer algumas colocações, depois, se for o caso, faz alguns comentários e responde a isso no final. Tendo em vista o vínculo de Vossa Excelência com o empreendimento COPERJ, o que teria a dizer sobre a conclusão do gerente de segurança empresarial no sentido de que os problemas da COPERJ passaram necessariamente pela, abre aspas, desorganização do planejamento de toda a atividade, a antecipação do projeto 2014 para 2012 e problemas de contratações das empresas. Ainda sobre as conclusões do gerente, gostaria de saber a opinião de Vossa Senhoria. Diz ele, não posso dizer se na área houve identificação de direcionamento, porque as coisas todas fluíam em cima de justificativos e explicações que levavam à mudança na estimativa da Petrobras. A gente, depois, olhando o processo, vê nitidamente que aquelas mudanças de estimativas conduziram a um direcionamento. A casa em que a estimativa foi revista 3 vezes e a terceira vez entra a empresa que a gente entende que tenha sido eleita. Aqui negócio de indicação, né? Quais as empresas que foram convidadas e entre eles aquela que foi selecionada para ganhar. Depois a gente saber do cartel, a gente viu, opa, isso aqui é um claro direcionamento. Não tenho convicção de que à época da realização da obra as pessoas pudessem perceber isso. Naquela época não era possível. Ainda quanto ao depoimento ainda do gerente, o que Vossa Senhoria tem a comentar sobre a constatação de que, abre aspas, o que poderia caracterizar ajuste de proposta entre os licitantes seria mais um fenômeno que aconteceu repetidas vezes na Renest. Na Renestes, os diferentes bids para a mesma obra, as empresas se apresentavam sempre com a mesma gradação. Era como se elas estivessem em conjunto, colocado o mesmo percentual de correção de reajuste. Diz ainda o gerente empresarial que as obras da unidade de destilação atmosférica começaram em 2010, mas somente em 2013 veio a ser contratada a unidade de geração de hidrogênio. Segundo ele, abre aspas, isso implicou uma perda significativa para a Petrobras, pela mobilização do ativo, pela necessidade de fazer a hibernação das obras e o chamado condicionamento de equipamentos, porque houve a antecipação dessas construções e também houve a antecipação da aquisição de alguns equipamentos, inclusive o projeto que originalmente foi concebido para ser o grande projeto petroquímico, ele aos poucos evoluiu para uma refinaria. Qual a opinião de Vossa Senhoria nesse sentido, né? Já falou alguma coisa, mas só reforçando que na prática o projeto era refinaria, depois era petroquímico, depois passou a ser refinaria. Ainda segundo o gerente, ao longo desse processo, alguns equipamentos adquiridos perderam a sua utilidade, porque pela mudança, abandono da atividade petroquímica, esses equipamentos ficaram inservíveis. O que Vossa Senhoria tem a dizer sobre esses equipamentos inservíveis? Por fim, gostaria de saber a opinião de Vossa Senhoria
sobre a seguinte constatação do gerente empresarial, abre aspas, a diretoria colegiada autorizou, seguindo a proposta da diretoria de abastecimento, que era dona do negócio. Tem um aspecto interessante, a Petrobras em 2006 tinha contratado a Tecnip Itália para fazer o projeto conceitual em si. E ao terminar o projeto, quando a gente observava o prazo para a execução de cada ação, para que o projeto entrasse em operação, o prazo mais cedo para a conclusão da obra, dando certo, era 2014. E houve então uma imposição de que essa obra deveria terminar inicialmente em 2010 e depois 2012. A engenharia pressionada fez um ajuste regressivo. Se tem que estar pronto em dezembro de 2012, vamos comprimir todas as fases anteriores para chegar em dezembro de 2012 funcionando. Isso deu margem a uma série de quebras de padrões usuais de trabalho na Petrobras. Na opinião de Vossa Senhoria, essa antecipação de prazos decorreu de uma imposição política? E de quem foi essa imposição? E gostaria de que Vossa Senhoria, e aí já entrando aqui, encerrando a pergunta, senhor presidente, focasse um pouco, né, nesses equipamentos, principalmente, que foram adquiridos e que ficaram inservíveis e foram abandonados. Se Vossa Senhoria tem noção de quanto representava o valor desses equipamentos, que teoricamente, aliás, teoricamente não, eles foram comprados, adquiridos para o projeto petroquímico, e depois, com a mudança da refinaria, foram abandonados. Vossa Senhoria tem noção do valor, se foram vendidos, se foram reaproveitados, de que forma que aconteceu? E, para finalizar, gostaria que Vossa Senhoria dissesse exatamente o que Paulo Roberto Costa disse a Vossa Senhoria quando o chamou de volta para o Brasil e disse, olha, meu amigo Nilo, o companheiro Nilo, né? Vossa Senhoria, a partir de agora, vai comandar o processo Copérgia. Ele orientou, falou por que convidou Vossa Senhoria, como que se deu esse entendimento, as recomendações, os objetivos, por que Vossa Senhoria foi convidado? Chegou a entrar nesses detalhes? Eram essas minhas perguntas, senhor presidente. Deputado, o gerente Arruda, ele identificou a partir de uma comissão, né, que ele, não sei se ele era parte ou ele era o presidente da comissão, ele identificou uma série chamou de desorganização, não é? Ele teve uma informação, uma visão geral que eu não tinha. Porque a grande quantidade aqui de itens mencionados, o senhor pode ver que eles têm, todos eles estão ligados com o mesmo problema, com o problema de como gerir uma obra. Quando eu compro equipamento, quando eu contrato uma empreiteira, essa afirmação dele está baseada certamente nas avaliações dele. Eu não tenho acesso a esse documento, eu não conheço o relatório dessa comissão, então eu não tenho como... Vossa Senhoria sabe identificar qual é a obra para a petroquímica e qual é a obra para a refinaria? Havia diferença, mudaram o projeto em função disso? Sim, então eu só estava falando primeiro, dando uma resposta mais abrangente, porque eram muitos itens, mas quase todos os itens têm a ver com a obra, com a questão de engenharia da qual eu não participava. Com relação à data de partida 2012, essa data de partida está escrita no fato relevante que a Petrobras divulgou quando foi criado o Comperja. Quando foi criado o Comperja, ele foi criado, no fato relevante está dito, partindo no final de 2012. Então, quando eu entrei no Comperja, esta era a data. E eu me lembro muito bem que nós conversávamos internamente se era possível cumprir, e as pessoas diziam, é possível cumprir, as pessoas acreditavam. Pelo menos aquelas com as quais eu conversava. Então, 2012, para mim, era a data. O que aconteceu daí um ano é que nós tivemos um adiamento dessa data para 2013. Bem, com relação à data.
Com relação... Esses equipamentos foram comprados quando? Os equipamentos críticos, por exemplo, eles começaram a ser comprados a partir de autorização, essas autorizações começaram a surgir, eu creio que em 2006. Eles foram comprados em 2009, 2010. Agora, dentro de uma sequência, que era uma sequência que a engenharia da Petrobras entendia ser a necessária para cumprir o cronograma. Como... Eu, sinceramente, desculpe dizer que eu não tenho como dar uma explicação de sequência de equipamentos, de contratações para a obra, porque eu não participava da obra. Esses equipamentos foram comprados para a petroquímica ou para a refinaria? Para a refinaria. Para concluir, para a petroquímica, nada? Para a refinaria. Porque vai respondendo... Não, para a refinaria. São equipamentos da refinaria. E com relação à mudança do Comperj, que de repente era um projeto integrado e se transformou numa refinaria, foi o que eu expliquei no início. Havia uma unidade que transformava o diesel em eteno e propeno, que são insumos petroquímicos. E essa unidade, em 2009, foi visto pelos técnicos que ela era antieconômica, ou tinha se tornado antieconômica. E em fevereiro de 2010, a diretoria da Petrobras aprovou não mais construir essa unidade. Então, a refinaria ficou separada da petroquímica. Sim, é um fato. A refinaria ficou 100% Petrobras e a petroquímica ficava a partir dali, sem a união direta entre petroquímica e refinaria. Foi o que eu tentei explicar no início. Né? O projeto nasceu integrado, mas com a evolução do tempo, passado o tempo, as análises técnicas indicaram que não era conveniente. Isso aconteceu em 2009, esse estudo, e concluiu com a aprovação da diretoria em fevereiro de 2010. Mas os aditivos que Vossa Senhoria assinou como o Não, como eu falei, é o seguinte, como o orçamento do Comperj passou para dentro... Quando a empresa foi criada em fevereiro de 2009, ainda era um complexo integrado. Então, o orçamento da União colocou dentro das empresas Comperj o orçamento do Comperj. A razão de colocar dentro era para poder segregar os custos para negociação com os sócios. Como o orçamento, portanto, a partir de janeiro de 2010 estava nas empresas do Comperj, então a Petrobras teve que ceder todos os contratos que ela tinha firmado para as empresas Comperj. Isso é uma determinação da diretoria executiva da Petrobras de dezembro de 2009. Ceder todos os contratos para as empresas Comperj. Só que nós assinávamos aquela sessão, recebíamos aqueles contratos para que fosse cumprida a determinação de segregar os ativos, segregar os custos para a posterior negociação. Nós não participávamos da negociação com os empreiteiros, processos de obra, contratações, nada disso. Nós não participávamos disso. Nós apenas estávamos... E os alemães, os sócios, ninguém reclamava de nada, ninguém questionava preço nenhum. Não, porque isso era da refinaria, nunca iria ser passado. O custo dos equipamentos da refinaria eram da Petrobras. Quando nós estávamos conversando com os alemães, isso já estava acontecendo depois de fevereiro de 2010. Porque o ano de 2009 foi o ano de começar a empresa. Durante o ano de 2009, a empresa só teve um presidente e 2 diretores. Ela só passou a ter empregados cedidos a partir de janeiro de 2010. Então, a conversa com os sócios, ela não levava em conta os equipamentos que tinham sido comprados para a refinaria, porque era aquele investimento da Petrobras. Já estava separado, as coisas já não estavam mais juntas. Tanto que, em janeiro de 2011, a Petrobras incorpora todos esses ativos da refinaria e eles saem totalmente da gestão, até mesmo orçamentária, do Comperj e passam a ser somente da Petrobras. A Petrobras indenizou os alemães, os sócios, os outros sócios? Não, os alemães não tinham nada a ver com isso. A conversa com os alemães não era sobre a refinaria, era sobre petroquímica. E a Perderam tudo? A petroquímica? Não foi indenizado? Não houve investimentos de equipamentos, de obras em petroquímica. Não teve capital nenhum injetado por eles na empresa? Não, na empresa eles tiveram os custos deles para desenvolver os estudos. Estudos de engenharia, viagens,
Gastos com Então engenharia. não foi efetivada essa sociedade, então? Essa sociedade estava num estágio preliminar. Pois é, não houve a concretização dela, então? Não houve. Tá bom, presidente. Presidente, eu queria só saber a minha ordem de fala, presidente. Primeiro o delegado Valdir, depois Vossa Excelência. Eu queria só declinar da minha participação, porque está claro aqui que o nosso depoente foi convocado de forma errada para a CPI. Então, eu quero declinar já e a gente já adiantar e passar para o próximo, para a gente poder ganhar tempo e ter resultado nessa comissão. Com a palavra, delegado Valdir, por 3 minutos. Obrigado, senhor presidente. Doutor Nilo Carvalho, eu gostaria de fazer algumas perguntas básicas. A primeira delas é a petroquímica existiu de quando a quando? Ela foi extinta, ela não existe mais? As empresas que foram criadas para segregar os 2009. ativos em 2009, elas foram extintas em final de setembro de 2013. O polo petroquímico acabou. Eu não posso dizer que o polo petroquímico acabou, porque isso aí é uma atribuição da Petrobras. Mas quando o senhor saiu de lá, em 2013, o senhor tem conhecimento se ele foi extinto? Foi mantido só a parte da refinaria? A parte, olha, aí o senhor está me fazendo uma pergunta que é algo da Petrobras. Não, o senhor esteve lá dentro, o senhor sabe se lá foi dentro. extinto ou não. O senhor acompanha as notícias? O que eu posso, acompanhando as notícias, eu posso afirmar o seguinte: a Braskem montou uma grande equipe para fazer a engenharia da parte dela da petroquímica, que era uma parte muito importante. E eu li nos jornais que a Braskem dissolveu essa equipe. Acabou. Então, ou ela dissolveu porque acabou, ou dissolveu porque adiou. Certo. E me diga uma coisa, o senhor é afiliado a algum partido? Não, senhor. Qual era o seu salário? Meu salário como presidente do Comperj, da ordem de 60 mil. 60 mil. Quantos funcionários o senhor tinha? Entre 25 e 30 cedidos da Petrobras. Que custo aproximado? Uns 10 milhões por ano. 10 milhões por ano. Quanto que o governo brasileiro investiu para a petroquímica? Quanto o governo brasileiro investiu? Quanto que o sócio majoritário, quanto que a Petrobras investiu para o polo petroquímico? Os 10 milhões, 10 bilhões que o senhor falou? O quanto que foi? Não, 10 bilhões era quanto estava orçado em fevereiro de 2010 a parte petroquímica da Petroquímica Comperj. Certo, mas quanto que foi gasto desses 10 bilhões? Eu diria que, sob o ponto de vista de obra, de contratações, investimento, nada. Agora, infraestrutura houve investimento. Aproximadamente quanto? Quando as empresas foram incorporadas pela Petrobras, os ativos da empresa eram 600 milhões na poliolefinas e cerca de 80 milhões em MEG, cerca de 80 milhões em estirenos de reais. 600, 760 milhões aproximadamente. Era a parte que estava alocada nos ativos das empresas relativos unicamente à infraestrutura. O senhor tem conhecimento quanto que os sócios alemães, japoneses... Para concluir, delegado Valdir. Senhor presidente, eu estou fazendo a pergunta e aguardando a resposta, e isso leva um pouquinho mais de tempo. Entendo, eu queria só a sua colaboração só para... A gente muito rápido. dar um andamento. O senhor tem conhecimento quantos milhões, quanto que os nossos sócios gastaram ou investiram nesse projeto? Eu imagino que a Braskem tenha gasto bastante dinheiro, uma vez que ela montou uma equipe grande que ficou 3 a 4 anos trabalhando nesse projeto. Os sócios alemães, eu não tenho como imaginar, porque cada companhia arca com seus custos. Eu não tenho como imaginar... O senhor não tomou conhecimento extraoficialmente de quanto eles gastaram? Não era algo... Não é normal perguntar aos sócios quanto eles gastaram. Não, o senhor não tem conhecimento básico do que foi gasto? Não. Então, o senhor recebeu algum dinheiro de corrupção? Claro que não, senhor.
Eu tenho que perguntar para o senhor, sou investigador aqui. Então eu tenho que perguntar, como o Paulo Roberto foi quem indicou o senhor, ele ganhou muito dinheiro, então tem que estender essa pergunta. O senhor recebeu, o patrimônio do senhor é compatível... Para concluir, amigo. Para concluir, o patrimônio do senhor é compatível com o que o senhor ganha hoje? Absolutamente, senhor. Certo. Para finalizar, então, senhor presidente, então, tudo isso foi um oba-oba. Criou-se um projeto, gastou, investiu, pagou salários para o senhor, para vários funcionários, arrumou sócios e tudo virou em nada. É isso o resumo da ópera? Olha... Ou nós temos alguma coisa prática nisso tudo? Tem alguma coisa que vai produzir alguma coisa no Brasil? Ou foi um faz de conta? Me parece, pelo que eu escutei aqui, eu fiquei mais de uma hora escutando aqui, né? Inclusive o deputado Altineu aqui desesperado, porque eu acho que deve ser a pessoa que mais conhece lá. Pô, até ele ficou perdido porque ele não sabia a estrutura, né? Então, tudo isso, em resumo, se a gente for pegar, não produziu nada, não resultou nada isso para a sociedade brasileira. É isso o resumo da ópera? O senhor está perguntando a respeito da petroquímica... Petroquímica só. Vamos esquecer a refinaria. Muito bem. Nem todos os projetos que são estudados pelas empresas vão à frente. Para isso, eles são divididos em fase 1, fase 2 e fase 3. Tranquilo. Certo? Isso está Se tranquilo. esse projeto não passou da fase 3, então é porque não foi conveniente para as empresas que estavam considerando ir à frente com eles nesse momento. Embora essas decisões tenham sido tomadas depois que eu saí do Comperj, eu compreendo que as empresas tenham tomado essas decisões. Agora, se elas tomaram a decisão definitiva ou se foi provisória, isso eu não posso informar o senhor porque eu já estava fora. Não, isso que eu queria saber, que não resultou em nada. Até agora, nada. Até hoje, nada. Agora, nada. Nada. Muito obrigado, Brasil. É isso. É isso. Dinheiro jogado fora. Muito obrigado, Brasil. Com a palavra, deputado Otávio Leite, por 3 minutos. Senhor presidente, senhor Nilo, um dado que me parece muito relevante de tudo que nós já ouvimos nos últimos tempos sobre a epopeia, quase barra tragédia Comperj, foi a palavra da ex-presidenta Graça Foster, que a certa altura afirmou: o Comperj não estava ainda como projeto suficientemente maduro. Eu, curiosamente, com a minha ignorância, vim a saber mais adiante que o plano do empreendimento macro, ele só poderia produzir resultados positivos à Petrobras se todas essas unidades estivessem concomitantemente funcionando. A planta da refinaria, as 2 plantas da refinaria, a petroquímica e o gás. O senhor também concorda que quando o presidente Lula foi ao lado de parlamentares e governador do estado, enfim, e sua entourage, ao início das obras do Comperj, usando cap, tirando fotos, andando de patrol, formidável, 2012 estaríamos tudo pronto. O senhor acha que àquela altura, quando se decidiu, estava certa, presidente Graça Foster, o projeto ainda não estava maduro? Tecnicamente falando. Porque deputado, é um investimento alto. O senhor diz isso em que época? Eu falo dos idos de 2009. Eu falo do início da operação, do início da pedra fundamental, que foi uma grande solenidade, badaladíssima, com pomba de circunstância, todo mundo com cap de engenheiro, andando de patrol, tirando foto, o presidente Lula dizendo: escolhemos Itaboraí, escolhemos o Comperj, vai ser uma planta formidável. Em 2012, estaremos já produzindo, refinando 150 mil barris por dia. Enfim, estamos em 2015. Do complexo apenas restou um, que é a planta, que está 85% concluída, que nem se sabe quando vai concluir. E as demais? E o prejuízo acumulado? Recentemente, a única coisa que se tem informada como confirmada nisso tudo é que já acumula-se 45 bi. Então, a pergunta inicial era essa. Quer dizer, a presidente Graça, a certa altura, já ao sabor desses conflitos e problemas que está enfrentando, ela afirma:
o Comperj não estava suficientemente maduro a ideia, né? Será que era isso mesmo, na sua opinião? Deputado, a presidente certamente tem uma visão de cima muito mais completa do que a minha. Eu não posso dizer o que estava acontecendo em 2009, quando o Comperj estava nascendo como empresa, com um fim específico que eu mencionei aqui, de segregar e negociar com os sócios. A minha visão, naquele momento, era a visão que me era entregue pela engenharia, pelo pessoal que entrava em contato comigo para me mandar as informações, que as coisas iriam funcionar. Hoje, a ex-presidente Graça, ela certamente tem informações que eu não tinha na ocasião e nem tenho como dizer hoje, porque... Mas se o senhor, pela sua experiência, tivesse que afirmar aonde houve a falha das decisões, qual foi o ponto assim que, enfim, ali se extrapolou? Olha, tem uma falha aqui, isso aí não vai funcionar, não vai dar certo. Onde é que foi a falha, na sua opinião? Eu acredito que a principal dificuldade para a petroquímica foi realmente o preço da matéria-prima. Na petroquímica. E a planta de refino? Essa é mais difícil eu comentar, porque eu realmente não sei nem de onde saíram esses números que estão nos jornais. Eu não tenho essas informações. Mas o senhor tem ciência que a obra está paralisada? Sim, eu estou vendo nos jornais. É a ciência que eu tenho através dos jornais. Para concluir, deputado Otávio Leite. Pois é, pela sua experiência, ali à frente do Comperj, faça uma projeção. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que vai terminar a obra, 85% pronta. É o que eu estou lendo nos jornais, que está 85% pronta. Tem que terminar. Mas o senhor, como profissional, não tinha ciência que, para não dar prejuízo ao Brasil, tinham que estar todos esses equipamentos prontos, funcionando como um todo? Por isso se intitula Complexo Petroquímico? O senhor menciona a refinaria e as petroquímicas? Isso, exatamente. Olha, a refinaria é relativamente independente da petroquímica, porque ela ficando pronta, ela vai produzir diesel, que vai para o mercado, vai produzir querosene de aviação, que vai para o mercado. Enfim, os produtos que ela vai produzir vão para o mercado. Então, o senhor concorda que a falha foi tentar dar um passo maior que a perna e ter iniciado só pela refinaria, e aí concluir a refinaria, depois ir expandindo? Em vez de, que o senhor está dizendo? Em vez de tentar fazer tudo de uma vez. Mas na prática foi o que aconteceu, né? Na prática foi o que aconteceu. A refinaria está ficando pronta e a petroquímica não avançou ainda. A refinaria já deveria estar pronta há muito tempo, dia muito, né? E a petroquímica e o gás estão ali. Quer dizer, então, como leigo no assunto, independentemente disso, eu sou forçado, como homem público, a asseverar e indagar, Vossa Senhoria, se tivesse feito por etapas, primeiro, a refinaria, por si só, não teríamos ultrapassado essa refinaria, já estaria gerando algum recurso para a Petrobras para depois fazer o resto? Não houve uma falha? Isso não tem a ver com a maturidade, entre aspas, do projeto apontado pela Graça Foster? Não houve aí uma megalomania? Deputado Otávio, nós ainda temos 2 pessoas para serem ouvidas. Muito obrigado, deputado. Era isso. Obrigado. Para responder? Deputado, olha, o que foi gasto na petroquímica é muito menos do que esse valor que está sendo colocado na imprensa, no complexo, né, na refinaria. Então, a resposta que eu tenho para o senhor é o seguinte: na verdade, o que aconteceu é que foi feito em fases mesmo. A primeira fase é a refinaria, ela que está atrasada. E por que ela está atrasada? Eu não sei, eu não trabalhava com essa área. Eu lamento, mas eu não tenho essa informação. Eu posso ter sentimento, mas sentimento não adianta, não é informação para a CPI. Meu sentimento é que deveria estar pronto, né? É uma pena que não esteja pronto, né? Deputado Altineu, quer falar ainda? Olha, senhor presidente, eu digo que um dos depoimentos mais impressionantes que eu vi da minha vida, eu estou vendo aqui do senhor. Porque depois dessa última frase do senhor, que o senhor respondeu ao deputado Otávio, que de petroquímica o senhor também não pode falar nada. Não o senhor não pode falar nada de nada.
Não, deixa eu terminar. Eu não estou perguntando nada ao senhor, não. O senhor tem escola. O senhor estudou com Renato Duque. O senhor fez ginástica e malhou com Renato Duque. O senhor chamava ele de Renato, se não de Renatinho. O senhor pode ter omitido aqui, como o senhor omitiu muitas coisas, na minha opinião. O senhor foi indicado por Paulo Roberto Costa para fazer nada. O senhor recebia 60 mil reais por mês. O senhor disse numa das frases do senhor aqui, primeiro que o senhor era o crachá número 1 do Comperj. O senhor era o crachá número 1 do Comperj. O senhor disse aqui que o senhor não sabe nada de obra. O senhor não é responsável por obra nenhuma. O senhor era o crachá número 1 do Comperj. E o senhor recebia 60 mil reais por mês. O senhor disse uma frase aqui. O senhor era presidente, mas o senhor só visitava para acompanhar os visitantes. E por isso o senhor recebia 60 mil reais por mês. Mas o senhor não se esqueça, senhor Nilo, que o senhor, por exemplo, assinou o aditivo que, segundo o Tribunal de Contas da União, o senhor assinou, deu 138 milhões de reais de prejuízo só da terraplanagem. Fora os outros contratos, que o senhor disse que assinou mais alguns contratos aditivos e que nós vamos verificar quais deles o senhor assinou e qual é a posição do Tribunal de Contas da União. Então, de forma alguma, o depoimento do senhor aqui hoje contribuiu para a CPI. O senhor aqui negou muitos fatos, mas quando o Renato Duque esteve sentado, o colega do senhor de escola, aquele que o senhor fez ginástica lá, quando ele esteve sentado aqui, ele também negou. Quando o senhor Vacari esteve sentado aqui, ele também negou. Então não é nenhuma novidade isso, não. Então eu, como subrelator, né, uma das deputadas mais ativas dessa CPI é a deputada Lisiane, sem sombra de dúvida. Mas eu discordo dela. O senhor não foi convocado erradamente, não. O senhor está tendo uma atitude aqui hoje. O senhor trabalhou na Petrobras durante talvez mais de 30 anos, segundo aqui os números as contas que eu fiz. O senhor é aposentado da Petrobras. E se o Brasil tem lei e tem justiça, o senhor vai ter que pagar com o patrimônio do senhor o prejuízo que o senhor deu ao povo brasileiro. Sobretudo a minha revolta sobre o Comperj. Porque eu fui lá visitar o senhor, eu vi a estrutura do senhor. E hoje a cidade está lá como está. São 40 milhões de metros quadrados. O senhor recebia 60 mil reais por mês. Isso quer dizer aqui que o senhor não sabia de nada, como crachá número 1 do Comperj? O senhor me desculpe, mas é muita cara de pau do senhor. Seria só isso, presidente. Sem mais pergunta no momento, encerramos o depoimento do senhor Nilo. A gente agradece aqui a sua participação. Ok, obrigado. Agora, deixa eu chamar o senhor Jansen. Agora, gostaria de chamar o senhor Jansen. Isso. Desse aqui, aí ele espera, aí pode ter ele ler. Só fala isso aqui, aí ele vai ler. Senhor Jansen, registro que Vossa Senhoria prestará seu depoimento na qualidade de testemunha, nesse sentido recaindo sobre a testemunha intimada a depor o dever de dizer a verdade. Exorto Vossa Senhoria a prestar compromisso e fazê-lo sobre o que souber e lhe for perguntado, nos termos dos dispostos nos artigos 203 e 210 do Código de Processo Penal, advirto que ainda que o descumprimento por parte da testemunha deve ser legal, desse dever legal, fará incidir sobre si as penas combinadas no crime de falso testemunho previsto no artigo 342 do Código Penal. Faço, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e do que me for perguntado. Peço a atenção das senhoras e dos senhores para as normas estabelecidas no regimento interno da Casa.
O tempo concedido aos convidados será de até 20 minutos, prorrogáveis a juízo desta comissão nos artigos 256, inciso 2º, não podendo ser aparteados. Os deputados interessados em interpelá-los deverão inscrever-se previamente junto à secretaria. Com a palavra por até 20 minutos, o senhor Jansen. De acordo com a convocação, eu creio que não é necessário me estender. Eu estou aqui convocado como gerente geral do Comperj para a área de engenharia, onde estive no período de outubro de 2010 a meados de maio de 2012. Então, dito isso, e estando de acordo com as condições, eu estou absolutamente à disposição de Vossas Excelências para responder o que me for perguntado. Com a palavra, o relator, o deputado Valmir Pracidelli. Senhor presidente, vamos também, nesse caso, seguir o roteiro adotado pelo relator Luiz Sérgio e passar a palavra, inicialmente, subrelator Altineu. Com a palavra, subrelator, deputado Altineu Cortes. Obrigado, deputado Pracidelli. Senhor Jansen, qual era o nome do gerente antes do senhor? Antes de mim era o José Orlando. Quem era o diretor do senhor? O diretor Renato Duque. Qual era a relação do senhor com o Renato Duque? Quanto tempo o senhor conhecia ele? Há mais de 30 anos. O senhor foi indicado por ele? Fui. O senhor tem certeza da legalidade de todos os atos do senhor como ex-gerente do Comperj? Eu desconheço qualquer coisa que me faça pôr em dúvida a legalidade de tudo que lá foi praticado durante, não só os meus, mas da minha equipe, tudo que lá foi praticado durante o tempo que estive lá. Inclusive, o senhor afirma aqui que o senhor não acredita que o doutor Renato Duque participou de nenhuma ilegalidade também, já que o senhor era da equipe dele? Eu não tenho nenhum elemento. Não, o senhor não acredita, o senhor falou que o senhor tem certeza que não só a equipe do senhor, mas já que o senhor era da equipe dele, na opinião do senhor, o senhor defende a honestidade e a legalidade dos atos do doutor Renato Duque? Eu não tenho nenhum elemento, e aqui não posso prestar falso testemunho, que além das penas da lei, no meu caso, em função das minhas convicções religiosas, tem consequências ainda piores. Mas eu não tenho... As convicções religiosas? Falso testemunho... Qual a religião do senhor? Eu sou cristão. Eu sou cristão. O senhor é cristão. Não, só me desculpe, já que o senhor tocou aqui nessa questão religiosa, eu estou tomando a liberdade de perguntar. Não era pergunta minha saber qual a religião do senhor. Mas isso, para mim, é fundamental, afirmar... Porque eu não posso... Abaixo do senhor, o senhor era o ex-gerente geral do Comperj. Abaixo do senhor, quantos gerentes o senhor tinha? Eu tinha... E de que áreas? Eu tinha cerca de 10. 10 gerentes? Mas eu preciso me recordar disso, porque eu estou fora do Comperj há praticamente 3 anos. 3 anos. O senhor tinha 10 gerentes? Aproximadamente. Primeira linha e gerente e gerente setorial de primeira linha. O senhor se compromete aqui com essa CPI nos enviar o nome e a função de cada gerente desse? Eu não tenho o menor problema com isso, apenas eu queria destacar o fato de eu estar aposentado no momento. Não, mas o senhor trabalharam com o senhor tem que ter esses dados? Não, mas claro que tem. O senhor pode enviar então? Não, só para a gente não perder tempo aqui. Porque eu gostaria que a própria Petrobras enviasse. Não, mas já que o senhor foi gerente, estou pedindo ao senhor se o senhor enviar, porque senão nós vamos ter que descobrir quem é, possivelmente ter que chamar o senhor aqui de novo para conversar. Não. O senhor pode enviar para a gente? Vamos descomplicar o porque é mais fácil, né, o senhor enviar para a gente. Não precisamos de complicar. Lógico. Agora, me diz uma coisa, essas 10 gerências, cada uma delas, eu estou fazendo essa pergunta... Por favor, essas cerca de 10 gerências... Cerca de 10 gerências? 11. Ou 9, ou 8, não, enfim, o senhor vai responder lá o número certo, não tem dúvida disso não. Mas uma pergunta ao senhor é o seguinte, eu estou fazendo essa pergunta porque nós já ouvimos o ex-gerente geral da Renest, então não sei se o organograma era mais ou menos o mesmo. Esses 10 gerentes
cada um indicava uma comissão de licitação para licitar os contratos do Comperj? Quantas comissões de licitações tinha dentro do Comperj? Porque na Renest, o ex-gerente-geral citou que era nessa linha, cada gerência tinha uma comissão de licitação. Como é que funcionava no Comperj? Era de forma análoga. Mais ou menos a mesma. Acontece, a grande diferença é que no Comperj, o número de processos, o Comperj foi muito mais fatiado. E a Renest foi contratada em grandes blocos. Então, essa foi uma diferença fundamental entre os dois empreendimentos. No Comperj ainda era mais complexo essa operação, né? Porque eram mais, como era fatiado, era mais trabalho, vamos dizer assim. Foram muito mais processos. Muito mais. Olha, eu me lembro, assim, eu estou falando, por favor, não tome ao pé da letra. Mas quantas licitações, por exemplo? Vou dar uma ordem de grandeza. Alguma coisa como 40, 45, coisa, 4 dezenas. O senhor poderia também nos enviar, além do nome do gerente, o nome dos responsáveis, dos presidentes dessas comissões de licitações, por favor? Eu tenho que pedir a Petrobras, por favor, não me aperta no prazo, porque eu tenho que pedir. Não, mas a gente vai dar um prazo ao senhor, para o senhor fornecer isso a gente, porque esses dados são importantes, que é para evitar que o senhor tenha que, possivelmente eu, pelo menos da minha vontade, como responsável aqui por essa subrelatoria, isso é uma questão fundamental, porque nós estamos, primeiro quero dizer ao senhor, senhor Jansen, que eu sou de Itaboraí, né? Eu sei, eu conheço. Pois é. E o senhor sabe o que a cidade está sofrendo, o que o Estado está sofrendo, o que o Brasil está sofrendo. O senhor foi ex-gerente-geral do maior processo de corrupção do país. O senhor teve ali 2 anos. O senhor teve sentado onde foi o foco do maior processo de corrupção do país. E o que está acontecendo aqui nessa CPI? Nós estamos buscando as informações, as pessoas estão falando, estão tendo as delações premiadas, o senhor está aqui como testemunha, obrigatoriamente deveria falar a verdade, eu tenho que se falar a verdade, sou até como cristão, como o senhor citou. Isso está se cruzando. Então, quanto mais clara essa situação, mais importante. Eu, por exemplo, meu sentimento pessoal, porque isso aconteceu na Renest, nas outras refinarias, né? Ontem nós tivemos uma reunião na Petrobras, onde foi dito por um diretor que em prêmio 1 e prêmio 2, 2 bilhões e 700 milhões de reais jogados no lixo. Fizeram terraplanário, compraram um projeto de 1,5 bilhão de reais, jogaram no lixo. O deputado Bruno estava lá. Então, em tudo quanto é lugar isso. Eu queria que o senhor esclarecesse o nome do gerente, o nome das comissões, dos responsáveis por essas compras, e que o senhor fosse claro aqui, porque esses cruzamentos de informações são importantes. Nós vamos chamar os gerentes aqui, nós vamos chamar aqui os responsáveis pelas compras. Eu faço uma pergunta ao senhor. O senhor assinou os aditivos? Até a época que eu estive lá, não tinha nenhum aditivo encaminhado, com exceção dos aditivos de terraplanagem. O senhor assinou o de terraplanagem? Não, eu não assino aditivos, eu encaminho. Mas o senhor encaminhou, deu um parecer lá? Encaminho. Sim, os aditivos. Deixa eu fazer uma pequena explicação sobre a terraplanagem. Os aditivos da terraplanagem, em sua grande maioria, eram em função do anexo de chuva. Esse, que foi, inclusive, questionado pelo TCU e depois foi tudo esclarecido, onde o TCU apenas não concordou e fez a gente descontar do consórcio a indenização por tempo de equipamento parado. Então, essa foi a pendenga que foi resolvida. O TCU julgou, determinou e nós assim. O senhor sabe que esse aditivo, falando só desse aditivo, que a verba de chuva é um dos itens onde existe a maior suspeita de corrupção, um dos itens onde acontece a maior suspeita de corrupção em verba de chuva, e esse aditivo gerou um prejuízo, segundo o Tribunal de Contas da União, de 138 milhões de reais. E o senhor foi gerente lá e
assinou esse aditivo? Não, foram diversos aditivos. Não, mas falando em relação à terraplanagem, só em relação à terraplanagem. Na terraplanagem... 138 milhões. Eles eram O senhor se considera responsável por esse prejuízo? Não. Um dos responsáveis? Aquilo ali, a gerência que encaminhava o aditivo para mim, e eu encaminhava ao gerente executivo, ela estava cumprindo simplesmente o que estava escrito no anexo. Não segundo o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União não entende assim, entende que houve um superfaturamento, uma corrupção, né, um desvio de dinheiro público de 138 milhões de reais só no contrato de terraplanagem. Perdão, deputado, até o tempo que eu tive lá, eu não tinha essa informação. A informação é de agora, tem aqui até Deve ser uma informação recente que... Eu vou dar uma cópia do senhor eu não tenho do acordo do Tribunal de Contas da União, até para o senhor, isso vai servir para a defesa do senhor, porque o senhor é um dos responsáveis por isso. O senhor assinou? Mas eu posso fornecer essa cópia com o senhor. Isso foi recente, A Petrobras, só para o senhor ter uma ideia, a Petrobras, ela, a princípio, aceitou que houve um desvio de 17 milhões, depois ela aceitou que poderia ser 40 milhões, mas não houve esse entendimento do Tribunal de Contas da União, então o prejuízo foi de 138 milhões de reais, do aditivo que o senhor assinou também, além das outras pessoas que assinaram. Agora, eu quero também andar rápido aqui, porque os colegas vão falar, ainda tem mais uma oitiva hoje. O senhor conheceu algum diretor ou executivo da Camargo Correia? Não. O senhor, como gerente geral, o senhor não desconfiou de absolutamente nada em relação ao cartel em todas as obras que existiam ali? Não tinha nenhum elemento que pudesse provar o cartel. Agora, como observação, e observação sincera... Pois não. Cartelização é um fenômeno e todos nós tomamos as precauções que podemos com relação à cartelização. Então, isso tem o mercado está demandado, a probabilidade de cartelização cresce. A forma de combater isso é aumentar sempre o número de convidados para os processos. Isso aí é uma consideração do senhor. Em relação, além dessas empresas que já foram citadas na Operação Lava Jato, qual era a maior empresa que fornecia mão de obra terceirizada para o Comperj? Qual o nome da maior empresa que fornecia mão de obra terceirizada para o Comperj? Essa pergunta eu não consigo responder porque não me lembro, mas não é difícil levantar isso. O senhor pode levantar, então, qual é a... Aliás, eu vou até perguntar ao senhor, porque na realidade o senhor estava ali dentro, né? Então, normalmente esses funcionários, provavelmente no crachá, tinham o nome da empresa que eles eram funcionários e prestavam serviço ao Comperj. Gostaria que o senhor levantasse quais as empresas que forneciam mão de obra terceirizada ao Comperj. Não as empresas, não as empreiteiras, apenas as empresas. Eu entendi a pergunta. Se o senhor pudesse nos fornecer. Eu vou ficar por aqui, presidente, para dar aí espaço aos colegas para complementar. Muito obrigado, senhor Jansen. Com a palavra, o relator, deputado Bruno Covas. Senhor Jansen Ferreira. O depoimento que prestou a Polícia Federal no âmbito da Operação Lava Jato, o gerente de segurança empresarial da Petrobras, o senhor Pedro Aramis de Lima Arruda, declarou que, em muitos casos, empreiteiras participavam de licitações da companhia sem cumprir todos os requisitos do projeto. De acordo com Pedro Aramis, havia indicativos de que os pedidos para a inclusão de tais empresas nos certames eram feitos pelos ex-diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque, além do ex-gerente executivo de serviços, Pedro Barusco. Tais indicações também seriam feitas por Vossa Senhoria e pelo gerente Eider de Moura Carvalho.
Vossa Senhoria confirma ou nega essa informação? Eu desconheço indicação minha ou do Eider de Moura Carvalho. Quer dizer, apenas para a gente ter uma ideia do processo, antes do processo ser submetido para aprovação da gerência executiva, havia um grande debate acerca dos critérios. Quem discutia? Quem debatia? Sempre a gerência que está... Não, foram diversos casos. Senão eu vou... Quer dizer, eu não me lembro do nome de todas as pessoas, e são muitos casos. Então, não havia um debate, mas esse debate era absolutamente parte do processo. Encaminhava-se uma relação de empresas e os critérios para os dois gerentes executivos, tanto da engenharia quanto do abastecimento. Na realidade, a estrutura ela é paralela, né? A área da engenharia e a área do abastecimento. A engenharia constrói, o abastecimento especifica, dá o cronograma mestre, acompanha, faz as modificações, a engenharia constrói. Então é assim que funciona. Tanto que há a gerência geral da engenharia e a gerência geral do abastecimento para o Comperj. Assim como a gerência executiva para toda a engenharia e havia a gerência executiva para os programas de investimento do abastecimento. Só para dar um quadro de como era o organograma do processo. Quem indicou Vossa Senhoria para ocupar o cargo de gerente executivo do Comperj? Eu nunca fui. Eu fui gerente geral de engenharia do Comperj. Esse cargo de gerente executivo, que até sabe, foi o diretor Renato Duque. O senhor Júlio Camargo, em depoimento prestado em regime de colaboração premiada, termo de colaboração número 6, declarou o seguinte: que Jansen era o gerente do empreendimento denominado Comperj, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, e o declarante teve diversas reuniões com ele, desde a parte da elaboração do projeto básico, depois do projeto detalhado e como prosseguir com o projeto, pois estava envolvido com o consórcio TUC. Consórcio TUC, formado pelas companhias Toil Engineering Company, UTC Engenharia S.A. e construtora Norberto Odebrecht S.A., onde inicialmente a proposta era a construção da unidade de utilidades, hidrogênio, água e oxigênio, e a venda de serviços à Petrobras. Vender tantos metros cúbicos de hidrogênio e água a tantos reais. Diante disso, pergunto: Vossa Senhoria efetivamente manteve reuniões com o senhor Júlio Camargo? Não nesses termos, David. Eu recebi... Em que termos o senhor teve reuniões? Eu recebi, acredito que umas 3 ou 4 vezes no meu escritório, onde ele vinha para fazer um acompanhamento da situação, de como o processo estava se desenvolvendo. Mas eu nunca tive discussão técnica com ele, nem nada. Eu conheço, teve lá. Essas reuniões, ele ligava e marcava? O senhor chamava ele? Não. Como é que ele aparecia lá? Ele sempre ligava e pedia, então, para a secretária marcar uma reunião com ele, tudo registrado direitinho. Os empresários e seus representantes participavam da elaboração dos projetos básicos e detalhados no âmbito do Comperj? Projeto básico? É. Projeto básico, a área de utilidades é uma exceção, mas o resto não. Projeto básico não. Já o projeto de detalhamento, dentro da concepção que era adotada lá, o projeto de detalhamento era de responsabilidade do vencedor do certame. Então, só para distinguir bem, né? Vossa Senhoria confirma a informação de que foi afastado da Petrobras em decorrência das investigações realizadas no âmbito da própria companhia, em comissões internas de apuração? Eu fui afastado do meu cargo, que nada tinha a ver com o Comperj. Eu era gerente geral de uma outra área, na área de materiais, e todos os gerentes gerais que tiveram, de alguma forma, nessas comissões, eles foram afastados
porque havia tinha que ser afastado. Havia um problema de balanço e havia uma suspeição. Muito obrigado. Eram essas perguntas, senhor presidente. Passo a palavra para o deputado subrelator Valmir Pracidelli. Vai passar o microfone. Ele vai passar o microfone. Senhor Jansen, seguindo aí no roteiro de perguntas que os outros subrelatores fizeram, quais que são os cargos de gerência ou os cargos que o senhor já ocupou na Petrobras, de gerente ou de outras funções? Eu já ocupei no EIP, eu fui gerente setorial da área de inspeção na perfuração. Depois eu fui gerente do serviço do CIMA, né? Serviço de Instalações Marítimas, que é um órgão operacional. E, a partir de 2008, fui convidado para a gerência geral da engenharia no Comperj. O senhor era subordinado a quem nesta gerência geral de engenharia, é isso? A gerência geral do Comperj eu era subordinado os 2 primeiros anos, quer dizer, de 2008 a 2011 eu fui subordinado ao Pedro Barusco. E a partir daí eu fui subordinado ao Roberto Gonçalves. E quais que são as atribuições desta gerência que o senhor ocupou? Quais eram as suas atribuições na época? Era coordenar todos os serviços de construção do Comperj. A parte de construção, então, o senhor acompanhava toda ela? Sim, senhor. Houve, conforme já relatado aqui, alguma pressão em algum momento para acelerar as obras do Comperj e dentro desse processo de aceleração das obras para quebrar as normas internas de segurança da Petrobras? Não. Jamais para quebrar a norma de segurança da Petrobras. Mas a Petrobras é extraordinariamente severa com essa questão. Eu diria que às vezes até extrapola. Muito controle. Acaba. A eficiência, no limite, briga com o SMS. Né? E tem uns casos até engraçados para contar. Não creio que seja. Uma vez um caminhão, em função de não estar com alarme de marcha ré, não deixaram o caminhão descarregar. Coisas. O senhor disse que foi indicado pelo ex-diretor Pedro Barusco. Não. Eu fui indicado pelo diretor de serviço, o engenheiro Renato Duque. Renato Duque. Dentro das o Pedro Barusco era o gerente de... Dentro das normas da casa, são sempre 2 patamares acima. Certo. O diretor indica o gerente geral. A diretoria executiva indica o gerente executivo. O gerente geral indica o gerente setorial, mas não indica o gerente. Quem indica o gerente é o gerente executivo. É o gerente superior. Sempre 2. Qual que era a sua relação com o senhor Renato Duque? Sempre foi muito amistosa. Mas tinha relação pessoal com ele, de amizade, de visita, de a casa dele, ele visitar a casa do senhor? Eu sou amigo dele há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Eu conheci em 84, quando começamos a operar na área offshore. Ele era do upstream e eu também era.
Com o senhor Pedro Barusco, o senhor também tinha uma relação de amizade ou não? Não. Sempre tivemos... Ele era o superior hierárquico do imediato. senhor? Imediato do senhor. Não, nunca tivemos relação de amizade. Embora... Mas o senhor conhecia há muitos anos já da Petrobras? O senhor trabalhou com ele há bastante tempo? Eu trabalhei com ele diretamente, de 2008 a final de 2011. O senhor Paulo Roberto Costa, o senhor conhecia? Conhecia. Como ele foi gerente geral, foi de subsidiária, mas não tenho relações de amizade com ele. O senhor, em algum momento, ouviu falar de algum esquema de corrupção interno na Petrobras, principalmente esses envolvendo essas pessoas? Nunca ouvi, nunca vi e nunca me foi, nem ao menos uma denúncia me foi encaminhada. O senhor disse que foi destituído do cargo porque havia uma suspeição, uma suspeita geral, já que havia um conjunto de denúncias. Não, perdão. Quando eu fui destituído do cargo de gerente da área de materiais para logística, compras globais corporativas e inspeção. Eu estava numa outra área da companhia por ocasião desse episódio aí. Nada tem a ver com o Comperj. E do Comperj, por que o senhor saiu desta área? Quando houve uma reestruturação e a engenharia deixou de ter um gerente executivo para ter 4, né? O novo gerente executivo que entrou insistiu com a diretoria para colocar alguém mais alinhado com o estilo gerencial dele, mas uma questão meramente gerencial, sem menor problema. Não há a destituição do senhor do cargo, deste segundo cargo de gerência, não há, na sua interpretação, nenhuma conexão com esta questão das irregularidades ou das suspeitas de irregularidades por parte desse conjunto de pessoas? Não, aí é outra pergunta. Né? Aí vamos ver se eu entendi direito, que é para... A interpretação dessa destituição, quando eu já estava na área de materiais, minha e de outros gerentes gerais, né, dos gerentes gerais que tiveram colaborando nessas comissões de investigação interna, isso aí, no meu modo de entender, foi uma precaução do diretor de engenharia e do diretor de abastecimento, de os gerentes gerais da área que que responderam nessas comissões aí internas de investigação, tanto da RENEST quanto do Comperj, o que quer que seja mais, que já não me lembro. Então, acho que, de uma forma, como se precavia para qualquer problema, eles resolveram destituir esse grupo de gerentes gerais. Mas o senhor tem segurança de que a destituição foi em função deste processo geral, não em função de algum ato, de alguma questão a qual o senhor diretamente esteve envolvido? Não, processo geral. Voltando à questão do Comperj, o senhor falou que era da gerência geral e que respondia, portanto, uma das suas atribuições era a questão das obras. Exatamente. Por que houve tantas dificuldades na conclusão dessas obras? Quais que seriam essas dificuldades que houveram e quais que foram as razões da postergação, então, portanto, do projeto? Espera aí, porque essa sua pergunta, ela dá margem a uma série de vertentes. Vamos ver se eu entendi direito a pergunta. Não, o senhor disse que era gerente geral responsável pelas obras. Houve entre 2008 e maio de 2012. Maio de 2012. Portanto, assim, houve dificuldades na conclusão das obras. Ao que o senhor atribui isso?
Olha, eu não posso falar em dificuldade da conclusão das obras, porque a única obra concluída até então foi a terraplanagem. As outras obras de construção e montagem, as grandes obras de construção e montagem, elas estavam em consecução. Quando eu saí de lá, por exemplo, o histograma devia ter... Lá se chegou a 35 mil pessoas. Quando eu saí de lá, eu acho que estava em torno de 20 e subindo. Então, era uma fase da obra. 35 mil pessoas que trabalhavam na construção desse complexo. No pico, eu soube que atingimos 35 mil pessoas, cerca de 35 mil pessoas. Quando eu estava lá, estava em ascensão. Eu me lembro, não tenho certeza absoluta, e naturalmente todos vão me perdoar, que estávamos com algo perto de 20 mil pessoas e aumentando. Então, a paralisação dessas obras causa um impacto bastante relevante na região. Naturalmente, sem dúvida nenhuma. E quais, do ponto de vista do senhor, foram aí as razões, então, desta interrupção? Se causa um impacto e se era importante? Olha, eu não posso responder porque eu desconheço o tema. Qualquer coisa que eu fale sobre a interrupção é pura ilação. Eu posso estar fornecendo aqui uma resposta errada. Na opinião do senhor, havia alguma alteração do projeto? Havia uma suspensão por uma decisão puramente empresarial? O que é exatamente essa? Hoje em dia, o quadro, como se afigura, nós temos aí alguns fatores superpostos. Nós temos a própria desmobilização natural de um empreendimento desse tipo. Tivemos uma diminuição em função de financiabilidade, em função do caixa da companhia. Ainda tivemos o fracasso de determinadas firmas que até nem pagaram ou não pagou. Essas empresas não pagaram os trabalhadores porque a Petrobras não as pagou ou por algum outro motivo? Nunca. A Petrobras não deixa de pagar ninguém. Então a Petrobras sempre cumpriu os seus compromissos com essas empresas. Se os atrasos de pagamento foram de responsabilidade diretamente dessas empresas. É a minha convicção. Eu não tenho muita dúvida a respeito disso, não. Eu nunca vi. Eu me aposentei com 38 anos de Petrobras. O senhor tem alguma informação de solicitação, de embargo, de criação de alguma dificuldade com relação à realização das obras por parte das prefeituras lá locais? Muitas queixas. Muitas queixas. Não era da minha área. Função do quê? De compensação ambiental, exigência? Isso propiciou o atraso das obras? Isso propiciou o aumento de custo? Como é que se deu essa situação quando as prefeituras, em especial... Desapropriação sempre foi um problema no Compérdio. E licenciamento ambiental nunca nos ajudou, sempre nos prejudicou. Prejudicou em que sentido? No atraso de obras, no aumento do custo? O que foi que prejudicou? Qualquer atraso é aumento de custo. Para começar, atrasou, aumentou o custo. Atrasou, prejudicou o nosso EVTE. O senhor, para eu ir partindo aqui... Olha que não é a minha área. Essa área é a área da gerência geral do abastecimento, responsável pelos licenciamentos e tal. Eu acompanhava com eles, via a dificuldade que eles tinham,
Não estou acusando de nada, muito pelo contrário, estou me solidarizando com os meus colegas que tentavam e sempre aparecia dificuldade. Bom, senhor, algumas das pessoas que estão sendo investigadas, alguns réus confessos, inclusive, alguns dos que até prestaram depoimentos aqui na CPI, afirmaram a existência de um cartel de empresas relacionadas também a essa questão do Comperj. O senhor, em algum momento, ouviu falar dessa questão de ter um cartel? O senhor nunca participou de alguma situação que pudesse beneficiar? Nunca soube nenhuma informação, não tenho nenhum fato sólido para apresentar a essa comissão a respeito de cartel. Faço de novo a minha observação. Cartelização é um fenômeno e acontece, é um fenômeno de ordem econômica. Ele pode ter existido? É possível, eu desconheço. A companhia como um todo, em todas as áreas, toma cuidado com o fenômeno de cartelização? Toma, mas nem sempre a gente consegue ser vitorioso no processo. Ou ter êxito, perdão. Ser vitorioso, acho que é uma expressão que não cabe, me perdoa. O senhor está dizendo que a ocorrência de cartéis é uma coisa típica do mercado, pelo que eu estou entendendo. Acontece, eventualmente, segundo as investigações aconteceram na Petrobras, e pode acontecer em qualquer outro lugar, segundo as palavras do senhor. O senhor está entendendo? Eu afirmo que cartel é um fenômeno de ordem econômica. Eu não estou nem dizendo que eu acho, que eu tenho a ideia, me parece que... Não, eu estou afirmando... De acordo com, então, em todas as áreas. De acordo com essa convicção do senhor, é possível, segundo aquilo que o senhor conhece da Petrobras e segundo essa convicção do senhor, era possível se identificar dentro da Petrobras, pela estrutura de auditagem da Petrobras, de procedimentos da Petrobras, a existência desse cartel? Não, não era possível. Eu nunca consegui identificar de forma clara, precisa. O senhor não, mas existia algum órgão da Petrobras, auditoria, algum órgão, a gerência, as diretorias, existia algum órgão que conseguisse detectar isso? Se algum órgão pudesse detectar isso, talvez a auditoria, né? De que forma? Se o senhor está dizendo não que sei, é uma coisa... fazendo uma análise de todos os processos. O senhor acredita que houve superfaturamento nos preços? Não, eu não acredito. Eu não posso afirmar algo, eu não posso prestar falso testemunho perante essa comissão. Eu não tenho nenhum fato sólido, não tenho nenhuma suspeita, não tenho nenhuma evidência comprovada que eu possa trazer aqui para os membros dessa comissão e apresentar. Não, eu acho que não tenho. O senhor acredita que houve pagamento de propina para funcionários da Petrobras? Eu desconheço o fato, muito embora eles estejam aí na mídia por delação. Mas eu não vi, não sei, não sabia e não tinha indicação. E o senhor acha que esta possibilidade, o senhor está dizendo, o senhor está afirmando que existe cartel em todos os lugares? Não, eu estou dizendo que existe a possibilidade de cartelização em todos os lugares. Em qualquer ramo da atividade econômica. Aqui Isso, no Brasil existe. Só para eu entender, dentro desta lógica, isso se constitui dentro de uma empresa, dentro de um órgão, dentro de alguma instituição, e a partir disso vai para fora, ou existe de fora para dentro? É possível? Como é que é isso? Cartelização é um fenômeno exógeno.
ele vem de fora para dentro. Mas ele precisaria ter ramificações internas para isso? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá bom. Por enquanto, senhor presidente, eu vou ficar por aqui, depois, eventualmente, eu volto nas demais perguntas. Com a palavra, pela liderança, o deputado Zalci, com o tempo de 8 mais 3 minutos. Lembrando, deputado, a questão de perguntas. Tá, eu só para me referência aqui. Vossa Senhoria, foi qual o período que Vossa Senhoria ficou lá na Petrobras, nesse comando da Copérgia? De quando a quando? Só para começar. Sim. Início de outubro de 2008.